Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no podcast Nos Bastidores com a Substrato. Eu sou o Jacídio Júnior. Eu sou o Jonathan Mendonça. E hoje nós temos a presença da ilustríssima Ana do Carmo, roteirista, diretora baiana. Muito obrigado por estar com a gente hoje. Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou conhecendo você hoje, mas você já conheço de outros carnavais. É sempre bom reencontrar você. E é isso. Obrigada. A gente agradece. Posso fazer um adendo antes da gente explorar nas perguntas? Por favor. A Ana falou de outros carnavais. A gente se conheceu por acaso no Festival de Cannes, em 2018. 2018? 2018. 2018. Perrengue chique, né? Perrengue chiquérrimo lá. Os brasileiros perdidos sem saber o que fazer na Short Film Corner do Festival de Cannes. E a gente até publicou um artigo no LinkedIn uma vez falando sobre isso. Sobre como é muito doido, como esses ambientes criam uma sinergia bizarra, porque você vai, jovem, esperançoso, cineasta, sem saber o que te espera, às vezes sonhando que você vai fechar um grande contrato com não sei o quê, você vai conhecer alguém que vai olhar pra você e falar, nossa, você é talentoso, venha trabalhar comigo. Mas isso não acontece, mas aí você encontra pessoas, cria amizades, aí a gente foi lá pra Salvador, ficou na casa dela, deu uns rolês, ela vem pra cá, a gente dá rolê e a gente troca, acima de tudo, experiências sobre todos esses perrengues hoje, às vezes chiques, às vezes nem tanto, que a gente passa nesse audiovisual. A maioria das vezes nem tanto. Só pra dar esse disclaimer, que é de 2018 Cannes pra cá. Mas aí, ó, antes, vou aproveitar aqui também, tipo, que é muito louco, né? Porque são dois criadores brasileiros que se encontraram na França, não é? Exatamente. Tipo, porque podia ser em qualquer lugar do Brasil, não. Foi Cannes, França. Aham. Acho chique de falar sobre isso. Muito chique, muito chique. Também acho. Quer mandar a primeira? Tá bom. Ana, pra gente abrir assim, a gente vai falar sobre roteiro, história, sua trajetória. Eu queria saber de você qual é a sua primeira lembrança. Tipo, putz, gosto de contar história, é isso que eu vou fazer. Se você tem uma primeira lembrança, você sabe o momento que a chavinha virou, assim, sabe? Rapaz, é muito louco falar sobre isso, porque todo mundo sempre fala a mesma coisa, né? Eu sempre sonhei em ser cineasta desde a minha infância. Mas eu nunca sonhei em ser cineasta a minha vida inteira, assim. Depois eu falo de roteiro, que é muito específico, né? Tá. Mas é muito difícil você pensar em fazer cinema quando não existem referências, né? Pra ninguém, assim. A gente pensa que quem vai fazer roteiro, quem vai fazer cinema, é quem já tá em Hollywood. E, na verdade, eu tava até conversando com uma amiga ontem sobre isso. Nunca sequer parei para pensar quem está por trás dos filmes. De tipo, existe uma figura chamada diretor ou diretora que vai fazer um filme. Cinema sempre foi esse lugar de estar sentada do lado de cá, recepcionando aquela mensagem, aquelas imagens, né? Então, eu nunca parei para poder pensar sobre isso. Só que a verdade é que desde a época da escola, eu já fazia curta-metragem, sem nem saber o nome curta-metragem, né? Para falar, né? E aí, qualquer disciplina que tinha, assim, a gente tentava encaixar audiovisual no meio, de uma forma muito natural, assim, sabe? E aí, a gente fazia, sei lá, paródias, a gente tentava traduzir em audiovisual algumas obras literárias na disciplina de, sei lá, literatura, fotografia, a gente encaixava em tudo. Então, antes de roteiro, veio essa parte muito mais macro do realizar audiovisual de uma forma coletiva, em que você não separa muito bem quem faz o quê, né? E aí, a verdade é que eu sempre achei, pelo menos, que eu ia seguir a carreira de engenheira. Eletricista. Caramba! Não é eletricista. Porque eu sempre fui muito apaixonada por física. E aí, na minha cabeça, ia ser isso. Mas acabou não sendo. E aí, eu falei, caramba, eu sou de Salvador, a gente não tem referência nenhuma de ninguém que, assim, cursa cinema na universidade. Aqui em São Paulo talvez seja mais comum, mas, assim, eu não conhecia realmente ninguém, nem cursos, assim. Talvez faculdade particular, mas não era opção pagar faculdade particular, que é super cara, né? E aí eu falei, caramba, o que eu tenho mais próximo de audiovisual é jornalismo. Vou fazer jornalismo. Só que não. Aí depois não era jornalismo. Aí eu encontrei um curso chamado Bacharelado Interdisciplinar. Não sei se tem aqui na USP, mas lá na Federal da Bahia tem. E tem 4 tipos, né? Tem o de ciência e tecnologia, tem de saúde, artes e humanidades. Aí eu entrei primeiramente no Bacharelado Interdisciplinar em humanidades, né?
que é um curso, como o nome já diz, mais interdisciplinar, e era a minha veia, assim, né? Eu gostava de tudo um pouco, e você pode, dentro do curso, meio que concentrar sua graduação dentro de alguma área, né? Então, no meu caso, eu acabei me formando em bacharelado interdisciplinar em artes, com ênfase em cinema e audiovisual. Nada de física. Nada de física. Mas aí começou humanidades, aí troquei para artes e acabei concentrando em cinema. Mas até então, assim, roteiro ainda não estava na minha cabeça, a palavra roteiro, né? E uma realidade é que, geralmente, apesar de ser um lugar muito precioso, o lugar da produção e o lugar do corre, eu percebia que a maioria das mulheres no set estavam sempre nesse lugar do corre e do cuidado, que é esse lugar da produção. E muitas poucas mulheres nesse lugar de fato criativo, sabe? E aí eu falei, eu quero fazer o que ninguém pensa que eu possa fazer. Então, tudo começou, na verdade, com pós-produção, né? Eu, montadora, colorista, fiz curso de efeito especial, VFX. Então, eu queria estar nesses lugares em que eu não via pessoas como eu. E aí, depois eu falei, pronto, agora eu já não quero mais fazer isso. Qual é a próxima coisa que eu não vejo pessoas como eu? Pronto, direção. Então, eu me arrisquei a começar a dirigir produtos na faculdade, mas ainda eu não tinha caído na real que eu já era roteirista antes de me assumir roteirista, né? Porque, querendo ou não, eu acredito que em todas as etapas do processo criativo, você está pensando roteiro. Seja o roteiro macro do filme, seja, sei lá, quando você está montando como montadora. Você pensa um roteiro da montagem, né? Quando você está fazendo uma fotografia, geralmente você pensa uma narrativa ali para fotografia, né? Então, eu já contava histórias sem saber que eu estava contando histórias. E depois eu comecei a perceber, caramba, eu tinha feito um filme e eu tinha escrito o roteiro, mas eu não estava me acreditando como roteirista. Aí eu falei, eu quero me acreditar dessa vez, sabe? E aí começou essa jornada de escrever, e percebi que todos os outros filmes que eu tinha feito, eu era roteirista. Aí eu mudei o crédito de todos os filmes e falei, vamos abrir a boca e falar o que a gente é, porque geralmente a gente espera que o outro diga o que a gente é antes da gente se autodenominar, né? Então, acho que foi nesse momento, assim, que eu fiz um dos curtas que eu fiz, que eu falei, caramba, eu acho que eu escrevi isso aqui. Tá, peraí, créditos. Então, acho que nesse lugar do crédito foi o primeiro movimento de testar, me chamar de roteirista, sabe? Sensacional. E como que foi para você reclamar essa autoria para você mesmo? Porque a partir do momento que você não só escreve, mas também dirige, se a gente for, né, recuperar lá uma onda dos final dos anos 70, cinema americano, não sei o quê, você cai no cinema de autor, classicamente falando, né? Como é que foi para você recuperar essa autoria para si? Foi, querendo ou não, foi desafiador, né? Porque o lugar do roteiro é um lugar da escritora, né? E é um lugar que muitas vezes a gente acha que é um lugar muito distante da gente. Viver escrevendo histórias. Eu acho que por isso que eu nunca consegui falar pra mim mesma, eu sou roteirista, sabe? Porque é um lugar muito em que geralmente são homens brancos, cis, hétero, trabalhando, fim. Então, pra mim foi um lugar muito caro e renovador, assim, de falar, se eu posso me chamar de roteirista, posso me chamar de diretora, eu posso me chamar de qualquer coisa agora, sabe? Inclusive empresária, porque depois disso eu percebi, caramba, eu tenho uma empresa. Por que eu não me chamo de empresária? A gente sempre se chama de empreendedores, mas a gente não tem a audácia de abrir a boca para se chamar de empresários, empresárias, sabe? Então foi um lugar muito caro para mim, de uma forma profissional, mas também de uma forma muito pessoal, sabe? E um lugar de também criar uma identidade para mim dentro do cinema, porque eu percebia que eu fazia de tudo um pouco, e essa é a realidade do cinema guerrilha, que vocês também entendem muito bem, né? E a gente acaba fazendo tudo no cinema. E o cinema, eu tava num momento da minha vida que eu percebi que cinema tava se tornando adoecedor para mim, né? Porque é você fazer cinema sem dinheiro, muitas vezes tirando o dinheiro do bolso, sem perspectiva de carreira, sem você pensar, caramba, um dia eu posso chamar isso daqui de realmente profissão, porque eu pago minhas contas. Não existia essa prospecção, né? Porque eu estava sempre sobrecarregada. Então, esse lugar de delimitar, agora eu quero só ser diretora e roteirista, foi muito importante para dar um passo real para mim seria, assim, na indústria cinematográfica, né? Porque você não chega na indústria falando, eu sou tudo. Você tem que dizer que você é alguma coisa. Isso é interessante demais, porque pensando no que você falou do início da sua história, fazendo todas as coisas, até o ponto da gente entender o que a gente faz,
né? Que foi o processo que você passou. Depois falar, beleza, então são esses dois elementos aqui, são essas duas posições que eu quero, e são essas duas posições que eu vou me dedicar e que eu vou falar, eu faço isso aqui. Tipo, é um processo que acontece com quase todas as pessoas que entram no cinema, né? Que todo mundo entra querendo abraçar o mundo. Exatamente. E aí depois você vai ter que entender o que você faz, o que você gosta de fazer, o que se funciona fazendo, né? Exatamente. E foi esse o processo. E eu percebi assim, ó, eu sempre tive muita ambição. Eu quero chegar em lugares que eu não imaginava que eu chegaria, ponto. Mas eu precisava ter um posicionamento de carreira ali. E é justamente o que você falou, sabe? E querendo ou não, quando eu me posicionei, eu percebi que o mercado começou a me olhar com mais seriedade também, sabe? Porque muitas vezes as pessoas olham a galera que faz cinema de guerrilha como pessoas que estão brincando de fazer cinema. Eu nunca brinquei de fazer cinema. Eu sempre estive fazendo cinema desde a época da escola. Né? Então, é uma coisa que... se hoje a gente tiver consciência disso, a gente vai conseguir inspirar outras pessoas de uma maneira muito mais forte, né? Mais pra frente, sabe? Sim. E acho que tem também pegando esse gancho, eu entendo isso que você fala até numa outra lógica que foi do meu próprio processo de... uma vez que eu falei, tá, eu não dou conta mais de fazer tudo. Editar, dirigir, não sei o quê. E chegou um ponto antes da Substrato se firmar que era até difícil me posicionar no mercado da publicidade, no mercado do conteúdo de marca, de tipo, o Jonathan então faz tudo? Não. Você acaba desvalorizando... até financeiramente, muitas vezes, o seu próprio trabalho. Porque contratar um faz-tudo é muito mais barato do que contratar um especialista. Ai, total. E aí, eu tive que fazer essa triagem ali de... não, pra essa produtora aqui ou pra essa agência, eu vou falar que eu sou roteirista. Pra essa aqui, eu vou falar que eu sou editor. Então, vocês não vão me contratar uma pessoa... mas eu queria que você escrevesse o roteiro e depois editasse. Então, você vai contratar 2 serviços. Um serviço de roteiro e um serviço de edição. Não vai me contratar para o projeto. Então, são 2 valores diferentes. E tem esses 2 nomes, né? Eu quero contratar um filmmaker ou um videomaker. Isso pra mim era uma faca no coração. E eu só fui perceber depois. Isso é muito necessário que você falou. As pessoas querem contratar uma pessoa que faz tudo porque é muito barato. E muitas vezes você precisa aceitar. Dependendo do estágio de carreira que você esteja. E no início da minha carreira foi necessário. Exato. Né? Então, eu aceitava tudo. E aí, na trajetória, é muito importante você aprender a dizer não. Exatamente. Eu lembro de fazer você pegou essa época que eu dirigia programa de carro pro esporte interativo. Eu dirigi um programa de carro do esporte interativo que eu escrevia, dirigia e editava o programa inteiro. Era uma equipe de 4 pessoas e eu fazia 3 funções. Que ótimo. Num programa que passava na televisão. Então, assim, era muito doido. E jamais, por esse orçamento, a gente abriria uma câmera hoje em dia. É muito maluco. Não, sim. E esse lugar do orçamento também, né? Da gente ter tranquilidade em dar o nosso preço. Exatamente. Né? E muitas vezes a gente fica com medo. E aí foi uma batalha intrinsecamente difícil por muito tempo, ainda mais pensando que sou uma mulher negra do Nordeste. E existe uma fala muito forte e violenta assim, no mercado, que é de tipo, no Nordeste se paga mais barato. Então, o valor de uma produção aqui, se você for pro Nordeste, eles não querem pagar o mesmo valor pra gente, sabe? E se eu sou uma pessoa negra, e essa realidade é muito pior. Então, pra mim, era um calcanhar de Aquiles o momento da contratação, de chegarem e perguntarem quanto é que você cobra pelo seu serviço. Eu não fazia a mínima ideia o quanto cobrar. E que tabela seguir, né? Que Porque tabela? Também não tem, as tabelas não estão atualizadas, Exatamente. não correspondem muito à realidade. Exato, Com todo respeito aos sindicatos, à Abra, é difícil, gente, cobrar tabela. Sim. E é uma coisa que você não aprende na faculdade. Nada disso que a gente está conversando. Não sei como é na USP, mas na Federal da Bahia, assim, por exemplo. Eu sentia que na formação na universidade, você se formava para você, sei lá, ser pesquisador, seguir mestrado, doutorado, pesquisa fílmica. Mas eu sempre quis ser cineasta, mesmo não sabendo, mas existia um incômodo em toda a minha graduação de tipo, por que eu não consigo me sentir pertencente em nenhum lugar na universidade? Porque não era aquilo que eu queria seguir. Tá tudo bem se você seguir esse caminho, mas não pode ser a única opção, sabe? E você não aprende sobre edital, você não aprende sobre
ser roteirista, que é o tema que a gente está conversando aqui. Você pode seguir a carreira como roteirista. Eu tinha um professor que ele era roteirista, mas o que um roteirista faz? Ele escreve um roteiro, tá? E ele ganha para isso. Ele ganha... Como é que se trabalha? Aí eu tinha na cabeça, né? Tipo, o roteirista é aquela pessoa que passa fome. Aí existe um dia que ela é contratada para fazer um roteiro. Aí ela ganha um dinheirinho aqui. Aí depois ela fica 10 meses sem trabalhar. Aí depois ela trabalha de novo. E ou era isso, ou o lugar da publicidade, que era um lugar que 90% da galera que estudou comigo seguiu, e que era legal também, mas que eu não queria seguir. E aí, por muito tempo, eu me senti asfixiada fazendo vídeo institucional, publicidade, editando vídeo de digital influencer, que eu não acredito em nada, que não me influencia em nada. E aí, eu odiava estar na ilha de edição. E eu ficava, o que eu tô fazendo? Eu não gosto do que eu estou fazendo. Mas eu escolhi traçar o caminho do audiovisual. Esse é o único caminho, sabe? Muito difícil, sabe? Pode crer. Ana, até nesse processo, né? Que você veio de várias tarefas até então se encontrar como diretora, como roteirista. Como você vê que essas tarefas, essas ferramentas que você foi aprendendo no decorrer da carreira te ajudam hoje a ser uma roteirista melhor, a enxergar tudo isso, né? Igual você falou, na escola eu já fazia roteiro, mas eu não tinha ideia. Agora você tem ideia do roteiro da história que você está escrevendo e ainda com esse alicerce das ferramentas que você conheceu no processo, né? Tipo, como isso te ajuda a enxergar melhor um filme, uma criação? Posso adicionar uma coisa nessa pergunta? E aí, estando roteirista nesse momento... Como é que entre aspas, adormecer essas outras coisas? Não que elas durmam, né? Porque elas não dormem, vamos ser honestos. Não dormem. Mas como é que fazer a triagem? Separar e falar, não, é aqui que eu vou focar agora. Pessoas diferentes dariam respostas diferentes para essa pergunta. Então, minha resposta, sim, não é universal. Mas, para mim, só agrega no meu processo criativo. Porque não é à toa que eu escolhi me formar num curso interdisciplinar, né? Então, não só ter passado por todas as outras... eu fui diretora de fotografia, fui montadora, fiz até gravar áudio, eu sei se você me dá um tascam, você mexer, tá ligado? Então, eu acho que tudo isso só agrega porque o ato de você escrever é um ato interdisciplinar. Não tem como você ser roteirista e você falar, eu só preciso saber... formatar um roteiro. Eu preciso só saber primeiro, segundo, terceiro ato. A estrutura de 5 atos. Não, você precisa ter uma sensibilidade muito grande para você escrever uma história, que muitas vezes você até consegue escrever uma história com a sensibilidade sem saber a regra, mas é muito mais difícil você saber a regra e você não ter a sensibilidade, na minha opinião. Então, ter passado por vários lugares que me sensibilizaram de formas diferentes, em locais diferentes, só tem a agregar no meu processo de construção, né? E aí, por exemplo, audiovisual. O áudio ainda vem primeiro, né? Então, tipo, saber ter gravado áudio, por exemplo, me ajuda na hora da escrita de um roteiro. Porque muitas vezes a gente fica tão focado ali, eu quero ser a melhor dialoguista do mundo. Mas você não tá prestando atenção em como o som daquela cena pode potencializar o diálogo, por exemplo, sabe? E, enfim, e tudo isso. E para além disso também o lugar mercadológico, que para mim foi essencial, justamente para eu ter uma segurança para poder ser só roteirista. Então, como eu não tinha segurança nenhuma em pensar quanto cobro pelo meu trabalho, então eu tinha que escrever, eu tinha que pensar, poxa, será que eu tô cobrando barato demais? Será que eu tô cobrando caro demais? Será que eu tô ganhando menos do que todo mundo nessa sala de roteiro? Meu Deus, aí eu tenho que escrever ainda. Mas eu continuo escrevendo isso, dando o meu melhor, porque eu acho que eu tô ganhando o suficiente, ou não dou o meu melhor, porque eu acho que... Então, quando você consegue ter essa visão mercadológica, você consegue trabalhar, fazer seu ofício de uma forma muito mais tranquila, em paz com você mesma, sabe? Enquanto profissional. Show. Sensacional. Vamos falar de Só Apino um pouquinho? Vamos. Essa é uma curiosidade pessoal, não só para todo mundo te conhecer, mas uma curiosidade pessoal também. Antes da gente falar, dá uma sinopse pra gente. O que é Só Apino? Sobre o que fala Só Apino? Só Apino é um projeto em desenvolvimento que tem muitas sinopses que estão sendo adaptadas. Eu imagino, pelo menos umas 50 você já deve ter escrito. Né? Pois é, umas 50 pelo menos. Então, vou tentar falar mais atualizada.
Então, Só a Pino é uma história que se passa em Salvador, uma história LGBT, de amor entre duas mulheres negras. E é uma história de luto, né? É uma história em que uma das mulheres morre, elas são mulheres maduras, né? 60 anos e tal. E elas têm 2 filhas, né? E aí sobra essa viúva, que é essa mulher negra que não consegue lidar com o que ela está sentindo naquele momento. E ela começa a ter vários pesadelos envolvendo o coveiro que enterrou a esposa dela, né? Então, para se livrar desses pesadelos, ela acaba comprando umas lentes de contato inteligente chamadas Olympus, né? Que prometem melhorar a sua qualidade de sono, né? Só que várias coisas horríveis vão começar a acontecer, obviamente. Sem spoiler. Mas nesse universo, né, dessas lentes chamada Olympus, é um multiverso em que você pode ter várias possibilidades. Você pode, por exemplo, escolher não ter uma noite com sonhos. Então, você tem uma noite 100% sem sonhos. Mas você pode escolher também criar o seu próprio sonho e você ter completo poder sobre aquilo. Inclusive, reencontrar sua falecida esposa durante seu sono, né? E aí a gente vai chegar nesse lugar de o que é real e o que não é dessa personagem que tem a possibilidade de se reencontrar com sua esposa todas as noites, sabe? Sentiu? Sentiu. Cara. Mais ou menos isso. E aí é um projeto de roteiro, né? Um projeto não é um... Provavelmente você já tem formatado o projeto do longa todo, mas é um projeto de roteiro que você escolheu como roteiro, rodar festivais, rodar possibilidades de venda e foi ganhando mundo, foi ganhando mundo, foi ganhando mundo. Você tem uma conta aí de quantos festivais você já fez com esse projeto? A gente ganhou 9 prêmios com esse roteiro de longa. A gente participou de 8 eventos de mercado em 6 países, 7 países mais ou menos. Estamos no 4º tratamento. É um projeto da Saturnema Filmes, minha produtora, com a produção executiva de Rubia Mello, que é minha sócia. E estamos com esse projeto aí no mundo. Então, assim, foi uma felicidade real, assim, ele ter passado por vários lugares. E cada consultoria, o projeto amadureceu mais e mais. E agora, em dezembro, a gente vai participar de um evento em Recife, chamado Paz Workshop, que é um workshop de coprodução internacional de um festival francês, chamado Trois Continents, 3 continentes. E aí é um festival que ele roda, tipo, o mundo todo fazendo esses workshops. E aqui no Brasil ele faz em Recife. E a gente vai fazer essa imersão aí de várias consultorias para pensar o projeto de uma forma internacional mesmo e conseguir coprodutores fora do país. E te levou de novo para Cannes também, inclusive, né? Exato. Aí nos conhecemos, eu e John, no Festival de Cannes, na Short Film Corner em 2018. E agora, durante a pandemia, a gente ganhou vários prêmios, dentre eles uma credencial para a gente participar da Marché do Filme, que é o evento de mercado. A gente não podia entrar em 2018. A gente não podia entrar e dessa vez eu entrei. A gente ia presencial, na verdade, só que com a pandemia foi online, mas foi incrível igual. E aí a gente participou de várias rodadas de negócio, assistimos filmes inéditos que ainda não lançaram no Brasil, conversamos com várias pessoas e assim, a gente ainda participou do catálogo do Cinema do Brasil, não sei se vocês conhecem, que é uma entidade importante aqui, né, de internacionalização dos projetos brasileiros, e aí a gente participou de um catálogo em que de todos os projetos brasileiros que estavam participando da Marché do Filme, então foi assim, maravilhoso e deu uma visibilidade muito grande pro projeto, sabe? É um filme de ficção científica, né? Exatamente. E aí fica aquela pergunta, o que te levou para ficção científica? E aí a gente eu amo falar disso. Maravilha. E aí a gente fala de Brasil também, né? Porque você falou desse evento de internacionalização, mas e o mercado brasileiro para receber um filme brasileiro de ficção científica? Tipo, como funciona essas duas pontas? Fácil, com certeza não é esse tipo de gênero dentro do nosso mercado. Não é. Vamos do início, né? Eu sempre fui uma pessoa muito geek, assim, né? A infância e adolescência, então sempre assisti Harry Potter, Senhor dos Anéis, a saga do Hobbit. Então foram sagas que me marcaram muito. Então o cinema de gênero sempre esteve muito presente na minha vida. Apesar de nunca conseguir me enxergar nele, né? Então era sempre uma forma muito distante, mas ao mesmo tempo uma forma muito fantástica, assim, de entender que poderiam existir outras narrativas para além da narrativa que me era proposta ali no lugar onde eu estava, sabe? E essas narrativas só seriam possíveis através do cinema mesmo, sabe? Mas como eu disse no início, tipo, nunca foi uma questão de quem foi a pessoa que criou Harry Potter?
quem foi que filmou Harry Potter? Não, eu tava ali como uma mera espectadora recepcionando aquele produto, né? Mas aí eu lembro que, assim, a primeira coisa que me marcou antes de virem essas sagas, né? Sei lá, Pretty Little Liars, The Vampire Diaries. Aí eu amava, meu Deus. E hoje pleasure, eu assisti muito Pretty Little Liars. Eu amava Pretty Little Liars. E hoje em dia é muito feliz pra mim estar escrevendo produtos desse gênero, né? E aí, o que me marcou antes de tudo isso foram as animações, né? Então, eu cresci assistindo animações da TVE, que eu não sei se vocês têm TV aqui, mas tem uma TV chamada TVE lá na Bahia. E eram desenhos muito educativos e muito fantásticos. Eu lembro que um dos meus desenhos favoritos se chamava Cyber Chase, que a protagonista, incrivelmente, era uma garota negra, né? E ela viajava pela galáxia, resolvendo problemas e enfrentando monstros através da matemática. Caramba! Cyber Chase era um desenho incrível. E assim, eu olho pra trás e falo, eu sempre gostei de narrativas distópicas, de ficção científica. E aí, quando eu comecei a escrever, mesmo quando eu comecei a escrever, eu falei, nunca parei pra falar, poxa, e aquelas narrativas que você gosta? E aí, pra você escrever elas? Não, mas foi surgindo, né? De uma forma também muito natural, sem eu perceber. Então, meu primeiro filme se chama Caixa de 4 Cômodos, que é um curta que é meio de suspense, né? E aí tá o lugar mágico do cinema, né? De te dar tantas possibilidades infinitas para você contar suas narrativas. Aí eu fiz uns 9 curtas. Aí teve esse, aí teve um outro curta que é A Mulher no Fim do Mundo, que é um filme que circulou muito, né? Que também é uma narrativa distópica, que é a história da última mulher no fim do mundo, que é uma mulher negra, né? E ela tá sozinha nesse mundo com uma outra criança que se parece muito com ela. É a mesma pessoa ou é filha, né? Então, eu percebia que naturalmente eu já era puxada por essas narrativas. E aí eu lembro que quando eu conheci Ruben, que é minha sócia, a gente teve uma reunião, a gente estava comendo pão de queijo antes de eu entender que eu era intolerante à lactose. Importa dizer isso? Um momento da personagem, pois né? Momento de virada da personagem. Plot twist. Antes do plot twist, aí Ruben falou assim, Ana, massa, você já tem alguns curtas. Mas para você, de fato, ingressar no cinema brasileiro, ainda mais pensando que você quer ficção, você precisa ter um projeto de longa. Eu falei, é isso que precisa, é isso que vamos ter. Aí eu cheguei e falei... Aí surge a ideia de Só a Pino. Aí eu falei, vou escrever Só a Pino. Só a Pino já teve muitas versões. Eu nem lembro qual foi a versão da época que eu escrevi. Mas eu falei, eu preciso ter alguma coisa. Então, a primeira escrita de roteiro longa não foi... não nasceu de uma forma natural, mas de uma forma eu preciso. Sabe? E é muito louco porque muitas pessoas têm o privilégio de fazer retiros espirituais para escrever, aí fica 5 meses escrevendo. E meu sonho era fazer isso, mas caramba, não era minha realidade até então. Talvez hoje eu consiga tornar realidade. Mas aí eu falei, poxa, eu mapeei vários festivais que existiam, aí eu falei, quero entrar primeiro no Frapa. O Frapa é o maior festival de roteiro da América Latina e eu decidi que iria entrar. Poderia não ser esse ano, poderia não ser o ano seguinte, mas eu iria entrar. Aí eu tinha menos de um mês pra me inscrever, porque senão ia fechar. E aí, não façam isso em casa. Eu escrevi o longa em um mês. A primeira versão. Mas nada com pressão pra fazer a ação acontecer. Exatamente. Eu amo trabalhar sob pressão. Minha mente não ama, mas eu amo. Minha saúde mental não ama, mas tá tudo certo. E aí, surge Só a Pino em um mês. E aí, foi um dos 5 finalistas do Frapa. A gente fez pitching, a gente teve... Foi uma loucura. E esse foi a primeira inserção do projeto, né? No mercado. E aí, a resposta da primeira pergunta. Aí, teve a segunda pergunta, me lembrem. Que é a recepção no mercado nacional. Brasileiro, isso pra... Tá. Da ficção científica. Eu acho que nos laboratórios e nos eventos de mercado, não é à toa que o projeto foi super premiado, né? Existe uma necessidade das pessoas ouvirem coisas novas. Então, eu senti que foi muito bem recepcionado nesse sentido, porque as pessoas querem ouvir novas narrativas contadas no Brasil, que não só aquelas narrativas que a gente ouve. Sobretudo pensando em Bahia, em Nordeste, em Salvador, né? Quando a gente pensa em ficção científica, as
poucas que temos no Brasil são o quê? São Paulo, gravado em São Paulo, sabe? Então, quando a gente vai pro Nordeste, a gente vai fazer o quê? Filme de sertão. Como se o Nordeste fosse uma grande bolha homogênea de escassez eterna, sabe? Sendo que a gente pode ter filmes de escassez, mas a gente pode ter tantas outras narrativas que são férteis, sabe? E eu acho que foi bem recepcionado nesse sentido, sabe? Por outro lado, a gente percebia também que quando a gente ia para os streamings, era muito difícil pleitear enquanto produtoras proponentes do projeto que estão fazendo o primeiro longa, um projeto tão ambicioso quanto esse. Nossa. Então, foi um lugar que os streamings especificamente tiveram muito bloqueio. E aí, ao mesmo tempo, você fala... mas eu achei que vocês estavam apostando em sci-fi. Eu tô começando a ver sci-fi brasileiro. Não, mas a gente não tá interessado mais. Parece que é assim, quando pessoas brancas, cis, hétero, sei lá, fazem um produto de sci-fi, rola. Quando a gente vai falar, a gente também quer contar essas narrativas. Agora não rola, sabe? Então, a gente sentiu muita resistência, porém a gente continuou com o projeto. E agora a gente fechou com a distribuidora, então já temos distribuidora. E agora estamos aí em busca de editais. Lula chegou aí para isso, para a gente conseguir, via Ancine, né, captar esses recursos. Mas eu senti uma faca de dois gumes que podem ou te impulsionar ou te paralisarem. Você precisa escolher o que você vai fazer com o seu projeto. Mas parar, para mim, nunca foi uma escolha, né? Então, eu tô seguindo o fluxo de energias positivas que existem no projeto. Então, de forma geral, o projeto foi muito bem recepcionado nesse aspecto, sabe? E tem uma diferença da recepção que você sentiu dentro do Brasil para fora? Porque muita gente de fora também leu e também foi te dar feedback. E é uma narrativa meio afro-surrealista, com recorte extremamente específico da Bahia, do Brasil, que aqui dentro do nosso país, você falou, tem esse estranhamento, a galera fica meio, mas esse filme feito por essas pessoas, sabe? E aí quando você sai pra fora, o que te dizem? Lá da França, o que te dizem? Nossa, muitas pessoas... era misturado, né? Estados Unidos falavam, não, aqui nos Estados Unidos a gente só faz... O filme só vai bombar de bilheteria, se tiver uma coprodução estadunidense, se tiver alguém muito famoso estadunidense no filme. Não quero. Então, quando a gente ia, América do Norte, era essa recepção, né? Se trouxe a Viola Davis, de repente a gente conversa. Adapta só pino todo pra Viola Davis. Brincadeira. Mas aí, por exemplo, quando era Estados Unidos, era isso. Quando a gente foi pra Europa, por exemplo, muitas pessoas interessadas no projeto. Mas quando a gente ia fazer consultoria de roteiro, por exemplo, já recebi feedbacks horríveis, no sentido de mas tem muita pessoa negra no seu roteiro. Oxi. Mas ninguém reclama que tem que todos os produtos só tem gente branca sempre. Ou é muito difícil você traduzir. Eu não sei se aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo eu não sei, mas a galera do Rio de Janeiro é mais familiar com essa narrativa, mas na minha história existe lajes de bronzeamento, né? Que é uma coisa muito específica que a galera conheceu com a Anitta, mas que é uma coisa que na periferia se faz muito, né? Que você vai tomar sol na laje. Como é que você explica o que é uma laje? Não tem tradução para uma laje em inglês. Eu também nunca... Esse também eu procurei, não existe uma tradução. Existe palavras que, na real, vai ter varanda. Não é isso que é uma laje. Então, como é que você explica o que é uma laje para a pessoa entender? Então, quando você vai para fora, você tem que readaptar todo o seu projeto para que as pessoas consigam entrar na vibe da sua história. Porém, uma coisa que é muito importante a gente pensar, pelo menos é muito importante na minha criação, é de que forma eu posso pensar o meu projeto de uma maneira universal também, porque eu quero que esse projeto toque todo mundo. Então, por exemplo, quando a gente vai assistir Marte 1, não sei se vocês assistiram Marte 1, que é um filme belíssimo. Demais. Apesar de ser uma narrativa brasileira, mineira, negra, é um filme que consegue tocar todo mundo, né? Então, meu projeto tem muitas coisas que são universais. Amor é uma coisa que eu toco, que é universal. Luto é uma coisa que é universal. Dor é uma coisa que é universal. Então, isso ajudou muito no meu projeto, de que forma eu posso potencializar as coisas que são universais, de modo a potencializar, de fato, essa narrativa. E fazer com que essa narrativa chegue em outros lugares, sabe? Então,
Você tem que saber o que você vai sugar em cada lugar que você chega, sabe? De modo que não te paralise. Ana, você puxou um tópico que eu fiquei aqui ruminando, de quando você foi apresentar o projeto para os streamings, né? Ficou aquela coisa, agora nós estamos fazendo. Mas então quando são pessoas brancas apresentando, a coisa anda. E por que não com a gente? Por que não comigo? E tipo, isso... a gente tem uma ideia de que acontece. Mas eu queria entender quão rotineiro é isso. Porque, tipo, é muito bizarro parar pra pensar que, tipo... não, a história é muito boa, adorei. Mas, tipo, agora não. Mas se fosse outra pessoa apresentando, então ia rolar. E comigo não vai rolar, por quê? Né? Por quê? Fazendo uma pergunta retórica aqui, porque a gente sabe. Mas aí eu queria entender... o quanto isso acontece quando a gente tá buscando e pensando no Brasil mesmo. Porra, é o Brasil, gente. Né? Tipo... Você tem que ser muito estratégica. E é o que eu tenho feito, né? Primeiro que é muito mais acolhedor você conversar num canal de streaming com uma pessoa negra do que com uma pessoa branca. Então, de que forma você pode encontrar os seus pares que já estão ocupando esse lugar? Então, esse foi o meu primeiro pensamento, né? E aí eram retornos muito mais positivos, né? Mas eu percebi que para você se afirmar, né, roteirista, diretora e também empresária, e negra, baiana, você precisa trilhar um caminho muito mais árduo. E aí as estratégias que a gente começou a pensar. A gente não vai conseguir de cara produzir só a Pino. Então a gente está fazendo agora a nossa primeira coprodução internacional como empresa minoritária, num projeto da Argentina, por exemplo. E aí a gente tendo esse currículo, depois que acabar essa produção, já vai ser muito positivo. Mas vocês não têm um longa. Agora a gente tem um longa. Falta o quê? Mas o louco é que cada passo do caminho que a gente vence, a regra muda. Então quando a gente fala, agora a gente tem um longa, falta o quê? Não, agora você tem que ter 2 longas, porque um longa é pouco demais. Não, agora você tem que ter um longa que já seja, sei lá, de ficção, sci-fi. Então as regras mudam. Então a gente tem que ter muita perspicácia para entender o quanto é difícil, né? Esses caminhos são muito árduos, né? E aí, por exemplo, como diretor e roteirista, era muito mais fácil as pessoas me entenderem como roteirista do que me aceitarem enquanto diretora desse projeto que eu vou dirigir. Então as pessoas... mas você já dirigiu algum longa? Não, mas eu tenho 9 curtas. A primeira pessoa que dirigiu um longa começou com curta. Então, sabe? E aí, como é que eu faço? Não, mas você tem que começar dirigindo outras coisas para depois a gente entender que você pode dirigir esse longa. E aí eu percebi que como estratégia é muito mais fácil os streamings aceitarem pessoas negras roteirizando dentro do projeto de outras pessoas que criaram, que são brancas, do que a gente como proponente do projeto. Isso é um fato. Então eu tenho trabalhado muito em streamings em projetos que não vieram de mim. Apesar de eu ser roteirista e ter batalhado pelo meu lugar, mas não sou proponente do projeto, não sou a criadora do projeto. Você tá na sala de roteiro, né? Tô na sala de roteiro. Mas eu percebo que temos começado a ter algumas poucas mulheres negras e homens negros, e pessoas negras em geral, sendo chefe de sala, temos, mas ainda é muito pouco. Mas você tem que colecionar um número de salas de roteiro que você já participou para que você consiga, de fato, chegar lá. E aí, nesse sentido, uma coisa que me ajudou muito foi ser agenciada, né? Então, agora eu sou agenciada pela Condé, que é uma empresa de agenciamento de carreiras do Rio, São Paulo, né? E elas têm me ajudado muito a me posicionar no mercado e conseguir trabalhos outros, tanto de sala de roteiro quanto de diretora também, né? Então, essa é a estratégia antes de conseguir, de fato, falar agora, para vocês, eu estou pronta para dirigir só a Pino. Já estava pronta desde que eu comecei a escrever, porque eu sempre... Aí vem esse lugar que você me perguntou antes, né? Como é que é para você escrever roteiro, tendo passado por outros lugares? Sendo diretora, é muito fácil para mim escrever um projeto que vem na minha cabeça, porque eu já sei como é que ele vai ser. Aí sempre fala, mas você, quando você tá escrevendo roteiro, não escreva como uma diretora. Mas eu vou dirigir, então vou escrever como diretora. Então eu já imagino como vai ser o projeto, né? Então, eu já comecei sabendo como é que seria todo o projeto, como seria o visual, como é a textura, como é a colorização final, qual é a referência de fotografia que eu quero, porque eu já passei por todas essas etapas, sabe? Então, estratégias eternas.
Sempre estratégia. Perfeito. E falando desse caminho que você agora está traçando, né, para se preparar para eles, né, colaborando no projeto de outras pessoas, dentro dessa história que você vem construindo, como tem sido o processo de colaboração dentro da sala de roteiro? Porque quando a gente olha para outras áreas do cinema, a gente sabe que, ok, tem projetos que são muito bem feitos, são muito respeitosos, etc., mas na maior parte das vezes, a indústria é um moinho, né? Ela só tá esperando ali entrar um novo assistente, uma nova pessoa, para moer todas as esperanças e a felicidade de dentro dela, e ela nunca mais conseguir sair dali, e tem pouca renovação, porque todo mundo vai ficando, e a gente não muda, né? Dentro da sala de roteiro hoje, onde a gente está debatendo tantas coisas de representatividade, tantas questões de ética de trabalho mesmo, de respeito, como tem sido esse processo de colaboração? Acho que não sei qual o público que vai estar assistindo, mas eu acho importante dizer também o que é uma sala de roteiro, porque tem gente que não faz a mínima ideia do que é uma sala de roteiro. Bem pensado. Bom, sala de roteiro é um lugar onde você vai colaborar com outras pessoas para você criar uma história. Fácil assim. Uma sala de roteiro podia ser essa mesa aqui, a gente estando aqui junto e a gente escrevendo junto e a gente fazendo mural e a gente... Enfim, é muito diverso, não existe uma regra de como é uma sala de roteiro. Mas agora as salas estão de forma virtual desde a pandemia, né? Porque todo mundo tá percebendo que funciona. E foi dessa forma que eu consegui, querendo ou não, ingressar na sala de roteiro. Porque eu moro em Salvador e sou nordestina. E a maior parte da galera não trabalha de São Paulo e Rio mesmo, assim? Não, assim, quando era só presencial, era só a panelinha Rio-São Paulo. Mas como existe uma demanda de diversidade, que a gente sabe que não é fofa, as pessoas estão precisando olhar para outros lugares. Na prática, as relações são difíceis, mas existe um desejo, né? Não é um desejo bonito, mas é um desejo que eles precisam cumprir uma tabela ali para dizer, tem uma pessoa negra aqui, tem uma pessoa do Nordeste aqui. A gente vai contar a história do Nordeste, mas tem fulano que é do Nordeste aqui, que é roteirista colaborador. Mas é eles usando a gente usando eles também. Roteirista colaborador. Mas aí é aquilo, né? De tipo, a gente percebe que eles estão usando a gente usa também. Porque querendo ou não, a gente precisa pagar as contas. E eu percebi que é um mercado que está muito aquecido, o mercado dos streamings. Então, não está faltando trabalho, é o que eu tô sentindo, né? Apesar de ser um lugar muito competitivo, porque, enfim, são muitas pessoas querendo ingressar, mas eu percebo que todo dia tem vaga para sala de roteiro. Obviamente é uma coisa que você não vai encontrar no Google. Como é vaga para a sala de roteiro LinkedIn, na Netflix. Né? Apareceu lá no meu LinkedIn. Roteirista para série. Roteirista você não vai encontrar assim. Você, querendo ou não, você precisa criar uma estratégia para você conhecer pessoas. Você tem que aumentar a sua rede de contatos. É assim que você vai conseguir trabalhos. Querendo ou não. Né? Mas a estrutura de uma sala de roteiro, né? Para quem também nunca ouviu falar. Geralmente tem uma pessoa que é a criadora, o criador, que é a pessoa que trouxe essa ideia matriz. Quero contar uma história que conta a história dessa televisão e que se chama Nos Bastidores. Então, eu sou a criadora da história, trouxe essa história original. Talvez um argumento, né? E aí, essa pessoa pode estar como roteirista ou não, né? E aí tem o chefe de sala, que é essa pessoa que vai estar ali organizando o cronograma macro e que vai estar chefiando e que vai estar direcionando os roteiristas e dividindo o trabalho. Temos os roteiristas, que é mais de um, geralmente, 3, 4, e que pode envolver ou não a criadora. E temos uma pessoa que é assistente. Então, a maioria das vezes, a gente começa como assistente. E eu comecei como assistente. Meu primeiro trampo como assistente foi de uma outra pessoa negra olhando para mim e me dando oportunidade. Nunca chegou uma pessoa de fora, uma pessoa branca, que falou, toma aqui uma oportunidade para você começar. Não. Minhas oportunidades foram criadas a partir de uma rede muito forte de pessoas negras que estão comprometidas em se verem em todas as camadas da produção audiovisual, né? E aí comecei a fazer esse trabalho de assistência na RT Features, num longa-metragem de Renata Martins. Aí depois eu fui assistente de Renata e de Jaqueline Souza também, já que estava trabalhando como executiva da Amazon. Aí elas me deram essa oportunidade. Aí depois veio a Leal de Blanc, que eu acho que foi linda para várias pessoas. Nunca tinha ganhado edital na minha vida. E foi um edital que a gente batalhou muito por cotas. E aí, assim, assinei mais de 10 cartas de anuência. E foi o momento que eu falei, meu Deus, vou focar todas as energias aqui, porque eu preciso pagar as contas. E trabalhei muito em salas de roteiro
financiadas pela a Lei Aldir Blanc. Inclusive, Só a Pino foi financiada pela Lei Aldir Blanc. Legal. E aí eu já comecei como roteirista nesses projetos. Depois disso, escrevi Só a Pino, participei de vários laboratórios. E aí depois eu fui selecionada para o Colaboratório Criativo da Netflix, que é uma proposta, um programa para roteiristas, né? Que hoje se tornou o nome, agora é Segundo Ato, mas antigamente era Colaboratório Criativo, que é só para pessoas negras, brasileiras. E aí foi uma aceleração de carreira gigante, e aí a gente se dividiu em salas de roteiro, e aí meu grupo, a gente desenvolveu um drama criminal, e foi, assim, maravilhoso. E aí depois disso, assim, quando eu tava na Netflix, eu recebi uma proposta para trabalhar na Amazon. Indicada por Jaque, né, que já tinha trabalhado comigo, que também é uma pessoa negra. Não é por acaso que a gente se indica, sabe? E aí eu fui trabalhar numa série de viagem no tempo, sci-fi, aventura, terror. 100% sua praia. 100% tudo que eu queria, gente. E foi fantástico. Foi maravilhoso. E aí eu já estava como roteirista mesmo. E aí depois disso, recebi a proposta e tô hoje na Warner Bros. Escrevendo um longa-metragem. E Ficção científica também. Ficção científica, não é ficção científica, é super-heróis. Então já tem aí super-heróis, ficção científica, terror, viagem no tempo, falta o quê? O próximo é Marvel, pronto. E aí eu ainda vou participar de uma próxima sala de roteiro de vampiros. Então... Todo Vampire Diaries vai valer a pena agora. Exatamente, você leu meu pensamento. Já fez um drama criminal Pretty Little Liars, agora... Exatamente. E aí, respondendo a pergunta que vocês estavam fazendo, é muito importante ter uma pessoa te agenciando, para você saber quanto é que você vai cobrar e para você trabalhar de uma forma eficiente, sem você ter medo de, eu, enquanto uma pessoa negra, sou a pessoa que está ganhando menos nessa sala, como é que a gente batalha por cachês justos, sendo mulher, com esse recorte racial e de gênero, sabe? Enfim, então acho que nesse processo você tem que estar muito atenta, entendendo que o interesse de muitas empresas é te colocar enquanto a única pessoa negra naquele lugar, e que tem uma sensação eterna de você estar ali sozinha, uma sensação de solidão muito grande, ou te chamam para você ser a consultora racial. Então, tem um problema muito grande que as pessoas não conseguem olhar pra gente como pessoas artistas, como pessoas que estudaram primeiro, segundo, terceiro ato. Olham pra gente como pessoas que só sabem fazer filme de militância. Ou filme sobre racismo. Eu sei escrever muito bem um personagem, mas as pessoas não conseguem olhar pra gente assim, vou chamar a Ana porque tem um personagem negro aqui. Aí pra dizer que tem uma pessoa negra, aí a gente joga a Ana pra fazer o perfil de personagem da pessoa negra pra dizer que não, foi uma pessoa negra que criou, sabe? E é esse lugar de tokenização da pessoa negra ali na sala de roteiro, que é muito asfixiante. E, para além disso, o que eu falo que é muito importante também nessa cadeia é a gente entender quem são os executivos, né? A gente precisa olhar para esse lugar de como a gente pode ter mais pessoas negras executivas. Porque não adianta ter só a Ana aqui como roteirista se o aval do projeto ou do avanço do projeto vai vir de uma pessoa maior, né? Então, eu tive a felicidade de trabalhar com pessoas que também são executivas negras e pessoas que não são negras executivas, e a diferença é gritante, sabe? Então, é uma máquina. A indústria de roteiro, propriamente dita, né? Pra mim, fica ruminando muito essa informação das diferenças quando a gente encontra pessoas negras para trabalhar junto e quando a gente não encontra. Porque na maior parte das vezes a gente não encontra, né? Então, tipo, essa coisa de construir um networking desde o momento 1 ou do momento 2, se é que dá para dizer assim, eu queria já saber de você como montar isso, ou como você fez isso. Que agora você falou, agora eu tenho uma agência, agora eu sou agenciada, mas até chegar nesse lugar, porque eu acho que, além da conversa que a gente está tendo aqui sobre o roteiro, também isso vai expandir para outras pessoas que ou estão buscando uma referência, ou estão tipo, e aí, como é que eu faço? Eu também estou dentro desse recorte racial e eu não sei o que fazer. Eu não tenho uma pessoa para perguntar e saber como chegar, que costuma ser sempre o que acontece com a gente, né? Que você falou da tokenização e, tipo, é quase sempre... tem aqui, ó, tá vendo? Tá lá. Tem aquele... Ele tá ali, ela tá ali, tá show, beleza. E o resto tá acontecendo do jeito que sempre foi, porque se alguém perguntar, fala, tá lá, ó, tá ali, tá comigo, tá? E aí vai. Então, eu queria entender de você qual seria o primeiro passo, segundo passo, tipo, para criar esse networking. Arrasou.
E eu tenho dado muitos workshops e cursos, né, em que eu percebo que as pessoas realmente não fazem a mínima ideia do mercado gigante e lucrativo que fatura milhões e milhões aqui no Brasil. E como você chegar lá. As pessoas realmente não sabem. É massa as pessoas olharem para mim como referência, mas não pode ter só uma Ana, sabe? Não pode ter só uma Ana, não pode ter só um Lázaro Ramos, sabe? Como é que a gente chega lá? E a gente discute muito isso nas oficinas de workshops que eu faço. E as pessoas falam, Ana, eu percebo que as pessoas têm medo de compartilhar com a gente o que está acontecendo no mercado de uma forma muito competitiva. Eu vou deixar o conhecimento só para mim. Isso é uma lógica que para mim não faz sentido, né? E aí ninguém sabia que existia agenciamento para roteiristas no Brasil. Geralmente a gente sabe que tem para modelo, para ator, para atriz. Mas hoje em dia chegou no Brasil, né? Esse agenciamento para diretor, a agência que eu tô, agencia diretor, diretora, editor, montador, diretor de fotografia, roteirista, músico, modelo, digital influencer, ator, atriz, tudo, né? E tem várias outras agências que estão cada vez mais olhando para esse mercado, porque esse mercado é interessante, sabe? E aí as pessoas perguntam, como é que então eu consigo um agente? Então eu percebo que as agências estão super lotadas e as pessoas estão sempre... Aí eu mando então um e-mail, sabe? Mas imagine quantos e-mails todas as agências não recebem todos os dias. Então a primeira coisa que eu falo é crie um portfólio muito grande para você que te coloque no mercado de uma forma segura, porque a agência também precisa olhar para você de uma forma... Como é que você pode ganhar com a agência e a agência pode ganhar com você? Se você não tem trajetória, se você não tem tanta visibilidade, se você ainda não tem tanta experiência... Como é que a agência vai conseguir lhe olhar como um potencial criativo e lucrativo para ela também? Então, o lugar que eu comecei a ver foi, para que eu chegue onde eu quero chegar, eu preciso consolidar minha carreira olhando para outras pessoas que já chegaram lá e por onde essas pessoas já passaram. Olha quantos lugares a gente já conversou aqui. Laboratórios de roteiro, editais emergenciais. Foi esse lugar que eu comecei, né? Mas será que meu projeto vai ser selecionado para algum laboratório? Se você pensar nisso, isso te paralisa. Eu sempre pensava, eu vou jogar em todos. Alguém vai ter que me dizer sim. E aí as pessoas falam, nossa, chegou em tantos lugares, mas as pessoas não sabem quantos nãos eu recebi. As pessoas não veem o corre, né? Só vê o close. Então, é importante você se fortalecer entre os seus. Então, para mim, eu tenho um grupo lá em Salvador em que a gente se chama de empresas coligadas, né? A gente chama de um grande conglomerado de empresas em que, por exemplo, a gente é audiovisual e aí tem uma empresa de mulheres negras que é de assessoria e tem outra que é de designer. Aí, cada um fornece um pouquinho para outro e a gente se soma. Como é que você pode fazer isso com seus amigos? Quem é que pode te ajudar a melhorar o engajamento das suas redes sociais? Em troca, você pode fazer vídeo para ela. Então, isso me ajudou muito também, encontrar as pessoas que estejam querendo crescer junto, sabe? E consolidar o seu currículo de uma forma independente, porque, infelizmente, não vai ter ninguém que vai chegar na sua mão, segurar e falar, olha, eu estou interessado em investir na sua carreira e fazer você crescer. Toma aqui um dinheiro para você estudar roteiro, toma aqui um dinheirinho para você aprender como gerenciar a sua empresa. Não, eu aprendi a gerenciar a minha empresa olhando outras mulheres negras gerenciando empresas de forma independente. Quando a gente começou como MEI, hoje a gente é empresa de pequeno porte. O que é MEI? Tem algum curso para você aprender a abrir CNPJ? Não tem, você vai no YouTube, você procura. E aí eu chegava para minhas amigas que já tinham um CNPJ, pelo menos MEI. Como eu faço isso? Como emitir uma nota? Qual a importância de emitir uma nota? Eu estou perdida, me ajuda. Google. Então, eu acho que é importante, fundamental ter uma rede que te fortaleça, sabe? E o resto é consequência, na minha opinião, sabe? Então, por exemplo, minha agência eu conheci numa rodada de negócio, depois de eu já ter tido toda a trajetória com o Sopino que eu tive, né? E aí foi dentro do Frapa. Eu já tinha passado pelo Frapa, fui uma das finalistas, já tinha passado por vários laboratórios, e depois abriu as rodadas de negócio do Frapa, tipo, ano seguinte. Aí eu falei, vou me jogar de novo. E aí eu conheci minha agente nessa rodada de negócio e foi, assim, maravilhoso e deu super match. E é uma agência só de mulheres, né? Pô, sensacional. Sensacional. Isso é muito foda, muito saudável. E eu acho que é a essência do próprio audiovisual, assim. É que a gente, às vezes, olha só para audiovisual e a gente não expande como você
fez de, vamos encontrar também design, vamos encontrar também assessoria, vamos encontrar, tipo, outros fornecedores no geral, né? A pessoa que tem uma empresa de cozinha, porque não fornecer um catering? Exato, né? exato. Sempre a gente fica só no audiovisual, mas é a essência do nosso próprio grupo aqui também, né? E de conseguir fazer a rede se crescer e desenvolver, porque se eu tiver mais demanda, eu vou precisar mais de você e eu vou puxar você comigo, porque você tá desde o início, eu vou precisar de você, eu vou precisar de você. E aí você cria uma rede, né? E isso é networking também. Networking não é só você... eu vou pro evento da Netflix conhecer os executivos. Né? Como é que você pode fazer o networking com seus pares também que estão começando? Sabe? Porque não dá pra você chegar lá sozinha, sabe? E participar de eventos, consequentemente, pra mim foi muito importante também, só adicionando. Sim. Então, como é que você pode juntar dinheiro e se programar para você ir no próximo Frapa? Conhecer quem está trabalhando com roteiro, assistir mesas, ouvir, trocar. E o mais importante é o pós-mesa, né? Que é como é que você se conecta com as pessoas depois dos eventos. Marca um bar. Eu consegui fechar a minha distribuidora numa mesa de um bar. Depois de anos batalhando. Já tinha batido na porta dessa distribuidora e nada. E aí eu tava numa mesa de um bar com várias pessoas do cinema independente. E a gente tava conversando. Aí a gente brincou, bebendo, de cada um fazer um pitching de 1 minuto. Nossa, pra todo mundo conhecer. Bêbado. Vamos fazer um tabuleiro disso, jogar. Foi literalmente assim. Vamos fazer um minuto, assim. Conta aí sua história. E a gente se divertia. E a gente falava, caralho, sua história é foda. Aí, de repente, uma das pessoas da mesa falou, eu acho seu projeto foda, eu batalho dentro da distribuidora pelo seu projeto. Eu falei, meu Deus, sério? Aí, depois de uma semana, recebi um e-mail falando, pô, a gente quer fechar com você e tal. Olha que louco. Mesa de bar, sabe? Tá, né? Meu Deus. Aí, ó, você aí... Crie um tabuleiro e venda esse... Isso é muito bom. Isso é muito bom. Adorei. A gente tá... nosso tempo deu, mas tinha muita fofoca pra gente. Tinha muita coisa pra conversar. Tem que voltar aqui pra gente fazer o 2.0. Vamos fazer ano que vem. Aí você já conta desse outro filme, da outra série que você vai fazer. Você já vem com mais fofoca pra gente trocar. Combinado. Adorei o convite já. Muito obrigado, Ana. Muito, muito, muito obrigado. Tão bom te encontrar pelo mundo e pelo Brasil. Espero que a gente se encontre em algum outro festival, em algum outro momento. Quem sabe no Frapa do ano que vem, não sei. Exatamente. Ou talvez em outro país agora. A gente já se viu na França. Exatamente. E agora? O mundo tá aí novo. Exatamente. Obrigada. Bom te ver e bom conhecê-lo, né? E conhecer toda a galera da Substrato. E é isso. Obrigada pelo convite de novo. Ótimo, muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Se você assistiu no YouTube, você sabe o que fazer. Joinha, sininho, comentário. Se você assistiu em outra plataforma, dá 5 estrelas aí, fala que tá legal. Comenta se quiser trazer pessoas, trazer mais dúvidas. E nos vemos no próximo, nos bastidores aqui com a Substrato e convidados. Tchau. Tchau.